Prontinho, pode começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, né, a nossa segunda aula online. Primeira aula nós falamos aí um pouco sobre o CID, né, os conceitos, né, a utilização, a padronização, e hoje nós vamos entrar, então, na interpretação dos exames, né, laboratoriais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função hepática, né, o que seria aí a função hepática? É a função que cuida do nosso fígado, né? Esse órgão tão importante, onde 90%, né, de todos os medicamentos, de todas as enzimas do nosso corpo é sintetizado e metabolizado no fígado. Então, nós vamos falar desse órgão super importante e detalhar um pouquinho mais dos exames que compreende aí essa parte. Bom, o fígado, então, é um órgão vital, né, localizado no quadrante superior direito do abdômen, e ele desempenha diversas funções. Dentre essas funções, inclui, então, o metabolismo de carboidratos, os lipídios, né, que são as gorduras totais, colesterol total e frações, as proteínas e a eliminação de ureia também. E também a biotransformação e excreção de várias substâncias do nosso corpo. Então, o nosso fígado aí desempenha papel importante, né, em várias funções do nosso organismo. Então, os testes, né, que compreendem a função hepática e os seus objetivos. Para que servem esses testes? Quais são esses testes, né? Para que o médico pede esses testes? O que ele quer avaliar? Então, nós vamos ver toda essa parte aí, né, bem assim, não entrando muito, né, dentro das funções de cada enzima, porque, né, nós estamos no curso de enfermagem, então que vocês têm que saber mesmo a utilidade desses testes, né, quando que o médico pede esses testes, e para que eles são utilizados, e saber interpretar, né, quando eles podem dar alterados ou não. Então, essa parte aí é muito importante, né, o pessoal de enfermagem está por dentro. Então, o que significa, né, esses testes? Quais são os objetivos deles? Identificar possíveis danos ou disfunções do fígado, né, auxiliar em diagnósticos específicos que o médico deseja avaliar a gravidade de problemas hepáticos, né, ou seja, algum problema que já está correlacionado no fígado, vários testes que o médico pede, para saber a gravidade, né, o grau que está essa lesão do fígado. E monitorar a progressão de doenças também. Tem várias enzimas no nosso fígado que, dependendo, né, da progressão da doença, do avanço da doença, eles se alteram. Então, ajuda também muito o médico nessa parte. Quais são esses testes, né? E eles podem ser divididos em quê? Então, esses testes, eles podem ser divididos em duas classes. Nós temos os testes padrões, né, que são solicitados independentes de hipótese diagnóstica, por exemplo, né, quando nós vamos ao médico, normalmente o médico pede aí para nós exames de rotina, né, que entra aí hemograma, glicose, colesterol, urina, né, e entra também as enzimas do fígado, que é normalmente o TGO e TGP, que o médico pede quando ele quer avaliar aí os exames de rotina, né. Então, na verdade, o médico pediu esses exames apenas para saber como que está, né, o andamento do seu organismo, né, o funcionamento certo dos seus órgãos. Então, ele pediu fora de nenhuma hipótese diagnóstica, de nenhuma suspeita de nada, certo? Então, essa parte é quando o médico passa mesmo, né, prescreve mesmo esses exames, numa consulta aí de rotina. E um outro momento que o médico pode pedir é quando esses ensaios bioquímicos, eles são utilizados em situações específicas, ou seja, o médico já está investigando alguma patologia, né, que o paciente está apresentando, então ele precisa dessas enzimas para monitorar, né, como eu disse, o avanço da determinada doença, ou mesmo diagnosticar determinada patologia relacionada com o fígado. Então, pode ser pedido em duas situações, tanto independente de nenhuma suspeita, de nenhuma patologia, quanto quando o médico está suspeitando de alguma patologia e pede aí esses exames como mesmo auxílio diagnóstico. Então, vamos lá. O momento da realização dos exames de função hepática, né? Quando que o médico suspeita, né, de alguma patologia para realmente pedir esses exames fora ali daquela consulta de rotina, né? Quando o paciente ele apresenta uma urina escura, essa urina escura, gente, não é aquela urina que a gente faz ao acordar.
Porque quando a gente vai ao banheiro ao acordar, realmente a nossa urina sai com uma coloração um pouco mais escura. A gente fala aí uma coloração âmbar, né? Na verdade, por quê? Aquela urina ficou concentrada, né, durante toda a noite, e ao amanhecer, quando a gente vai ao banheiro urinar, a gente libera toda essa urina que ficou concentrada aí na nossa bexiga. Então, o que que acontece, né? Essa urina realmente, por ela estar concentrada, ela vai sair de uma coloração mais escura mesmo, né? Uma coloração mais marronzada, não, mas não é esse tipo de coloração, tá? Essa urina escura que o médico suspeita aí de alguma patologia, é, quando por volta do dia, né, não só acordar, mas depois do almoço, à tarde, mesmo até o anoitecer, quando você já foi ao banheiro várias vezes, né, quando você não ficou segurando essa urina, você foi ao banheiro várias vezes, e mesmo assim essa urina está saindo com essa coloração escura. Então, nesse momento, o médico pode sim, né, suspeitar de alguma patologia, e aí ele pode pedir aí as enzimas do fígado para monitorar, né, ou mesmo diagnosticar alguma doença. Com relação também, quando o paciente apresenta fezes claras, né? Essas fezes claras são as fezes que a gente fala esbranquiçadas. Normalmente, o paciente que está com hepatite, né, hepatite A, hepatite B ou até hepatite C, ele apresenta essas fezes claras. Então, quando tem, né, esse tipo de situação, o médico também pode pedir aí as enzimas hepáticas para vocês. Quando apresenta também inchaço abdominal, fraqueza, fadiga, icterícia e transtorno de coagulação. É muito comum também, né, no quadro de hepatite aguda, o paciente apresentar esse inchaço abdominal, certo? Porque o que acontece? O vírus da hepatite, ele lesiona as células de hepatócitos, né, que são as células que estão presentes no fígado. Então, quando no momento que o vírus, né, da hepatite entra em contato com o nosso corpo, ele instala ali a doença e começa a lesionar essas células, acontece, então, esse inchaço, né, abdominal aí, esse avanço aí do órgão, né? Fraqueza, fadiga também, né, muito característico de hepatite, e a icterícia também, que é o transbordamento do quê? Das bilirrubinas, né? Que é um outro enzima que a gente tem no nosso organismo, para os tecidos e para as células. Aí o que que acontece, né? O nosso coração do olho fica amarelada, a nossa mão também, né? A nossa palma da mão pode ficar também amarelada, por quê? Acontece extravasamento, né? Da bilirrubina para os tecidos. Então, é muito característico também ver, né, num quadro de paciente com hepatite aguda, certo? E transtornos de coagulação também. Por quê? A bilirrubina também faz parte, né, desse processo de coagulação. Então, quando o paciente está com algum problema de coagulação de sangue, pode também ter relacionado com algum problema, alguma doença, né, que está atacando o fígado, certo? Além disso, é fundamental também solicitar esses exames em caso de alcoolismo, né? A gente sabe aí que o alcoolismo crônico, né, não é aquela bebida que a gente, né, consome aleatoriamente ou socialmente, no final de semana, não. É quando a pessoa realmente tem um transtorno, né, alcoólico, e esse alcoolismo em abundância, em excesso, acaba também lesionando as mesmas células do fígado, né, que são lesionadas pelo vírus da hepatite, que são as células dos hepatócitos, e aí também instalar aí uma cirrose hepática, né, vindo aí até mesmo deteriorar esse órgão. Então, quando o paciente tem alcoolismo crônico, o médico pede as enzimas do fígado justamente para saber como que está sendo o avanço, né, dessa agressão nessas células. Então, essas enzimas aí alteradas, o médico consegue avaliar e diagnosticar se tem, né, instalada cirrose hepática, qual grau que está, o avanço. Claro que não só os exames de sangue, né, gente? Aí tem vários outros exames, os exames de imagem, né? Então, tem vários outros exames de auxílio diagnóstico aí. E o uso de medicamentos também, como ervas ou fungos hepatotóxicos, né? E em condições genéticas. Esse uso de medicamento, gente, é porque, como eu disse ali no início da nossa aula, 90% dos medicamentos são metabolizados e sintetizados no fígado. Quando eles chegam no fígado, eles são quebrados, né, em duas partes, que é a parte ativa do medicamento e a parte inativa, certo? Então, a parte ativa é aquela que vai ser condicionada, né, carregada aí pelos receptores que tem no nosso circulação sanguínea, até onde está acontecendo o problema para resolver, certo? E a parte inativa, ela simplesmente é excretada normalmente, né, pelo suor, urina e fezes, ou às vezes está em algum local do nosso corpo e causa aí o efeito colateral. Então, o medicamento, ele segue esse processo no fígado.
E quando a gente utiliza muitos medicamentos, né, às vezes medicamentos desordenadamente, né, sem uma orientação médica, medicamentos extremamente agressivos, né, como é um exemplo aí o caso do paracetamol, né, o paracetamol até um tempo atrás estava proibido por conta de ser muito agressivo para o fígado. Então, quando a gente usa medicamentos de forma desordenada, acaba sobrecarregando o fígado. E aí a gente pode também, por conta do medicamento, lesionar essas células de hepatócito, instalando aí também uma patologia, né, no fígado, que a gente fala que é a hepatite medicamentosa, né, que é a hepatite não causada por vírus, e sim pelo medicamento, certo? Ervas ou fungos hepatotóxicos também, né, gente? Normalmente, quando a gente está fazendo tratamento de fungos, os remédios para combate, né, esses fungos, ele é extremamente agressivo para o fígado. Então, normalmente, o tratamento para fungo é um tratamento muito longo, né? São tratamentos que duram em torno de 6 a 7 meses, né? O pessoal aí que já deu aí um fungo na unha, né, na pele, no cabelo, sabe que é uma patologia difícil de tratar, né? Demanda aí um longo tempo para ter a cura. Então, como já é um medicamento bastante agressivo para o fígado e você usa ele por bastante tempo, acaba que o médico também, né, normalmente o dermatologista, né, que cuida dessa parte, ele pede também as enzimas do fígado para ir monitorando, para saber, né, se ele continua com medicação, se troca, se dá uma pausa, né, para estabelecer aí o método de tratamento com relação a esse medicamento que não vai sobrecarregar e nem prejudicar o fígado, certo? Ou então alguma condição genética, né? Alguma própria condição genética do nosso corpo, né? Que de repente está causando aí uma disfunção no fígado, o médico também pode pedir aí as enzimas para diagnosticar e avaliar certinho aí alguma condição. Então, os testes para avaliação de lesão hepatocelular, que a gente fala, né? Então, hoje a gente utiliza dois, que é o alanina transaminase, que é mais conhecido como ALT, ou também como TGP, certo? E o aspartato transaminase, também conhecido como AST ou o TGO. Normalmente, no pedido médico, vocês vão ver que vão vir escrito ou ALT ou TGP, ou AST ou TGO. É muito raro o médico colocar o nome completo, né? Que é a alanina transaminase ou aspartato transaminase. Então, normalmente ele coloca a sigla aí para ficar mais fácil. Então, quando o médico quer avaliar uma lesão hepatocelular, quando eu falo lesão hepatocelular, é uma lesão totalmente do fígado, né? Então, quando ele quer avaliar uma lesão na célula do fígado, né? Que é essas células que eu falei, os hepatócitos, então, normalmente ele pede esses dois tipos de enzimas. O TGP, né, é uma enzima que ela se altera mais rápido, vamos dizer que ela é mais sensível, né? Então, normalmente, ou o médico pede os dois, ou ele pede só o TGP, porque o TGP, em qualquer lesão celular do fígado, ele é a primeira enzima que se altera, então ele vai se elevar do seu valor normal, né? Porque todo exame tem um valor de referência normal, que é considerado até aquele padrão ali, está tudo bem com o paciente. Passou daquilo ali, né? Aí o médico varia qual o grau que subiu essa enzima. Então, o TGP é a primeira enzima que se altera em uma lesão hepatocelular, ou seja, em uma lesão na célula do fígado, certo? Depois vem o TGO, que também não é tão específico, né, como o TGP, mas que também é de uma importância clínica significativa. Então, ele também se altera junto com o TGP em qualquer lesão hepatocelular. E aqui tem um exemplo, né? Os níveis sanguíneos do TGP em casos de lesões hepáticas, né? Como hepatites virais, ou overdose de paracetamol, né? Como eu disse, o paracetamol é um medicamento muito agressivo para o fígado. Então, nessas duas hipóteses, pode encontrar aí o TGP alterado, né? E também o TGO, gente. Como eu falei, aqui os exemplos, né? Também ele pode ser encontrado não só no fígado, mas como nos músculos esqueléticos também, no músculo do coração, pâncreas e rins. E os níveis alterados do TGO podem indicar lesões em vários sítios, né? Não limitando apenas ao fígado. Gente, eu vou pedir licença só um minutinho, só para me fechar a janela aqui, porque para mim está tocando uma música que acho que vai atrapalhar a aula. Só um minutinho, por favor. Voltei, só questão de tirar nossa concentração. Então, gente, essas duas enzimas, né,
tanto o TGP quanto o TGO, é de lesão hepatocelular, quando o médico quer diagnosticar alguma lesão aí na célula do fígado, certo? Então, vamos lá. Os testes para avaliar fluxo e lesão das vias biliares, né? Aí, normalmente, pedem três, que é a fosfatase alcalina, o gama-GT e a bilirrubina. A bilirrubina, nós temos ela, a bilirrubina total e a bilirrubina livre, né? Aí, tem a bilirrubina total, a livre e a indireta. Então, normalmente, o médico pede bilirrubinas totais e frações, certo? Então, vamos lá, gente. A fosfatase alcalina, né? A fosfatase alcalina, ela está presente no fígado e também está presente dentro da nossa estrutura óssea, né? Normalmente, a criança, o bebezinho, ele tem a fosfatase alcalina já bastante alterada. Por quê? Ele está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, tanto todos os órgãos do corpo, quanto dos ossos também. Então, como aquele osso dele está em expansão, normalmente a pessoa está alcalino do bebezinho, o valor de referência dele é maior do que a nossa, tá? O gama-GT, gente, ele é uma enzima que ele é produzida também no fígado, e ele é extremamente alterado quando o paciente faz uso de bebida alcoólica. Então, quando o paciente tem um uso de bebida alcoólica crônico, o gama-GT dele vai dar muito alterado, ou também quando ele vai fazer o exame médico, né? Às vezes ele não tem problema de alcoolismo, mas ele tem que fazer um exame, por exemplo, amanhã, e hoje ele toma assim, uma quantidade considerável de álcool, pode ser que o exame dele amanhã também vai dar alterado. Então, é importante, né, quando for fazer esses exames de enzima do fígado, principalmente o gama-GT, a pessoa ficar um pouco mais restrita, não só na alimentação, no jejum, mas também no uso de bebida alcoólica, tá? Pelo menos uns 2 dias antes, não pode tomar bebida alcoólica. Então, aqui tem uns exemplos, né, de quando que a fosfatase alcalina é alterada, né? Aqui está falando com a colinesterase interhepática e doenças infiltrativas do fígado. E também, como eu disse, pode aumentar aí nas crianças, né? Porque está em fase de formação dos ossos, certo? O gama-GT, gente, então é uma enzima específica do fígado, né? Ele pode indicar lesões colestáticas e toxicidade alcoólica aguda ou crônica, né? Como eu disse, paciente em uso de álcool crônico pode vir a apresentar o gama-GT alterado, certo? A bilirrubina total, gente. A bilirrubina é o principal componente do pigmento biliares, né? Então, ela é derivada da destruição da porção M. O que é essa porção M? É uma porção que tem dentro da célula da hemoglobina, né? Das nossas hemácias. Então, é uma porção ali da hemoglobina que tem dentro da hemácia que é destruída e aí extravasa esse conteúdo, certo? O fígado ele é responsável por conjugar a bilirrubina indireta e o ácido glicurônio, né, para que aconteça a excreção. Então, níveis elevados de bilirrubina pode causar icterícia, né, que é a famosa tiriça, que agora a gente fala no bebezinho, né? O bebezinho fica amarelinho, né, tem que tomar aquele banho de luz. Então, essa aí é a famosa bilirrubina. E por que o bebezinho, então, uma curiosidade, né? Tem que tomar banho de luz para baixar essa bilirrubina, porque a bilirrubina, ela extravasa, né, do interior da hemoglobina e vai para os tecidos, como eu falei, né, deixando o aspecto amarelado, né, o bebezinho fica bem amarelinho, o olho também fica amarelado, então as palmas das mãos. Então, o bebezinho toma, né, o banho de luz, por quê? Porque ela é degradada com a luz. Então, a luz direto no meu corpo, ele degrada, quebra essas partículas de bilirrubina e volta ali, é excretada pelo organismo e volta na normalidade. No entanto, quando o médico pedir para vocês, né, esse tipo de exame, para vocês coletarem bilirrubina por palpações, o tubo também sofre um certo procedimento. Vocês vão coletar ele no tubo normal, né, o tubo de tampinha vermelha, sem aditivo, né, o tubo seco, que a gente chama, que é o tubo utilizado para fazer os exames bioquímicos, e vocês vão tampar esse tubo, ou envolver no papel alumínio, ou se tiver no hospital que vocês trabalham em tubo âmbar, é coletado no tubo âmbar, né, que é aquele tubinho que, em vez de ele ser transparente, ele é marronzinho, é um tubo âmbar mesmo. Isso para quê? Para proteger aquele conteúdo de sangue da luz. Porque se vocês coletarem bilirrubina no tubinho sem proteger da luz, até o pessoal do laboratório pegar essa amostra, centrifugar, levar para fazer todo o procedimento no laboratório,
ele vai tendo contato com a luz do ambiente. Então, a própria luz do ambiente vai degradar essa bilirrubina e vai baixar os níveis de bilirrubina nessa amostra. Aí, quando o pessoal do laboratório for dosar, né, esse material, a bilirrubina vai estar lá baixinha, e às vezes não está. Às vezes ela estava alta, mas por conta da degradação da luz do ambiente, sofreu essa alteração. Certo? Vamos passar para frente. Testes para avaliação da função da síntese do fígado, né? Então, vocês perceberam que nós temos aqui, só voltando, os testes de lesão hepatocelular, que avalia a lesão na célula do fígado, que é o ALT e o AST. Quando tem lesão nas vias biliares, né? Que é a fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubina. E agora os testes, quando o médico quer ver a função da síntese do fígado. Então, cada teste é por uma questão específica, né? Nesse caso aqui, ele utiliza dois, que é a albumina e os fatores de coagulação e protombina. O que seria, então, a albumina, né? Ela é sintetizada exclusivamente pelo fígado. Ela é uma proteína, né? E ela pode estar reduzida em doenças crônicas hepáticas, como síndrome nefrótica também e desnutrição. Então, essas três questões aí, doença crônica do fígado, síndrome nefrótica e desnutrição. Nesses três casos, a bilirrubina, a albumina pode se apresentar reduzido do seu valor normal, certo? Então, a albumina, ela possui uma meia-vida de aproximadamente 20 dias. Então, o que significa essa meia-vida? É o quanto que ela circula ativa na nossa circulação sanguínea, né? Quanto que ela movimenta ali, quanto tempo ela fica ativa na minha circulação sanguínea. Apenas 20 dias. Então, não é considerado um marcador muito sensível para avaliação de função hepática, porque ela dura muito pouco na minha circulação sanguínea, certo? Apenas 20 dias. Então, ela não é muito utilizado como primeira escolha, vamos dizer assim, quando se quer investigar algum diagnóstico hepático. E nós temos aí também os fatores de coagulação e protrombina, né? Protrombina. O fígado, gente, é responsável pela síntese da maioria dos fatores inibidores de coagulação, também como proteínas do sistema fibrinolítico, né? Que é o sistema aí que faz aquela rede de fibrina, né? E forma toda a coagulação do nosso corpo. Além disso, a correta absorção e metabolismo da vitamina K depende de um bom funcionamento hepático, né? Então, para ter uma quantidade certa de vitamina K no meu corpo, eu preciso que meu fígado esteja funcionando corretamente. Então, portanto, doenças hepáticas podem levar a alterações na coagulação, tanto pela falta de fatores de coagulação, como também pela falta de vitamina K, que deve ser absorvida na alimentação. Então, todas essas questões aqui, o médico também avalia, né, quando ele pede o fator de coagulação e protombina, para diagnosticar ou investigar alguma patologia que está lesionando o nosso fígado. E aqui, gente, a gente termina a parte da função hepática, né? É muito simples, né? São poucos exames, né? Então, vocês verem aqui, tem só albumina, fator de coagulação, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, alanina, né? Que é o TGO e o TGP. Então, apenas esses exames que fazem parte da função hepatocelular. Então, se o médico pedir qualquer um desses exames, ele está querendo investigar o quê? Querendo investigar alguma lesão no meu fígado, alguma patologia, né? Ou mesmo ele pode pedir, como eu falei, de exame de rotina, né? Para saber como é que está o funcionamento certinho do meu fígado, certo? Agora nós vamos passar, vou entrar aqui na função renal. Na função renal. O que estuda, gente? A função renal. É a função dos meus rins, né? Como que os meus rins filtram água, como que ele produz a minha urina, né? Como que ele libera, né, essa urina, como que ele faz a liberação, na verdade, a excreção da parte ruim e a absorção da parte boa. Então, é tudo que estuda ali envolvendo, né, as funções do meu rins propriamente dito. Então, são marcadores bioquímicos da função renal, certo? Então, tá. Então, vamos lá, gente. Aqui eu coloquei para vocês a estrutura anatômica dos meus rins, para vocês terem uma noção certinho de tudo que compreende aqui esse órgão, né? Então, o que é a estrutura anatômica aqui, gente?
Aqui nós temos a artéria renal, né, a veia renal, o ureter, a medula, o pélvix renal e os cálices, né? Muito bem resumido para vocês, só para ver se tem. Esses cálices aqui, a gente vai um pouco mais para frente, mas esses cálices aqui é onde a urina é filtrada aqui, né? Através dessas esponjinhas aqui. Aí ela cai aqui no interior, né? Do, do meu rins, e depois ela é eliminada pelo meu ureter na forma de urina, certo? Então, esse aqui é o meu rins cortado transversalmente, né? Como se eu tivesse pegado o órgão inteiro, cortado ele pela metade, para vocês visualizarem tudo que tem aqui dentro, certo? Então, gente, quais são as funções do meu rins? Para mim entender por que, que o médico pede, né, exame, né? Por que, que o médico solicita, por que aquela enzima vai dar alterado, né? Por que, que ele está investigando aquele tipo de exame, por que ele está pedindo aquilo lá? A gente tem que entender um pouquinho do órgão, né? Saber pelo menos uma estrutura, né? Pode ser até superficial, né, anatômica, e também entender como que esse órgão funciona, né, o que, que ele faz no meu corpo, qual que é a importância dele no meu corpo. Então, qual que é a função dos meus rins? Então, a unidade funcional dos rins é o néfron. O que, que é isso? Então, o néfron é onde que é filtrado, é feito, é a parte principal dos meus rins, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Então, é onde que os rins funcionam, a parte de dentro dos meus rins que faz todo o órgão ali acontecer, certo? Então, as funções dos rins incluem a regulação e o balanço de água, né? A gente pode ver que quando a gente ingere muita água durante o dia, né? A gente vai várias vezes no banheiro, né? Então, é um órgão que regula essa quantidade de água do meu organismo. Regula também os eletrólitos e o equilíbrio ácido-básico, né? Excreção de produtos, metabolismo e proteínas do ácido nucleico, tal como ureia, creatinina e ácido úrico, tudo isso aí é excretado pelos meus rins. O metabolismo ósseo, atividade eritropoética, controle da pressão arterial. Então, tá vendo como esse órgão é importante também, gente? Né? Ele desenvolve diversas funções aqui extremamente importantes. E aqui uma curiosidade, gente. Como a creatinina, né, é liberada nos rins, o que que acontece? Quando o paciente ele está com problema de rins, né, que ele tem que fazer ali, aquela, aquele procedimento, né, de ficar numa máquina, né, para filtrar o sangue e passar pelos meus rins e tudo mais, quando eu estou com problema, né, o que, que o médico pede normalmente? Aquela urina de 24 horas, nós vamos ver ali mais para frente, né? Por que, que ele pede urina de 24 horas, gente? Porque ele quer dosar a quantidade de creatinina que está saindo nessa urina, né? Então, se o rins é responsável por liberar essa creatinina, o médico quer saber quanto dessa creatinina que está saindo nessa urina de 24 horas. Isso aí, normalmente, o paciente que faz é aquele paciente que já tem problema renal, né? O paciente já sofre com uma insuficiência renal, né? Então, o médico avalia toda essa parte, certo? Aqui ao lado tem a estrutura, né, anatômica aí do néfron e dos rins por dentro, né, para vocês terem uma noção certinha. Então, aqui a gente tem o túbulo proximal, o túbulo distal, o ducto coletor, onde acontece a reabsorção de água, né, e a alça de Henle, né, onde é filtrado, e a unidade do néfron que eu falei, né? Onde é filtrado glomerular em direção ao túbulo, né? Então, é aqui dentro que acontece toda a filtração, né? A produção da urina e tudo mais. Então, o que são os biomarcadores, né? Que são esses exames que o médico pede, né? Para avaliar esse órgão. Então, biomarcadores são definidos como indicadores quantitativos do processo biológico ou patológico empregados a fim de diagnosticar ou monitorar, ou fazer uma monitoração terapêutica, né? É mais ou menos, gente, a mesma coisa dos exames da função hepática. Esses exames, o médico pode pedir em duas situações. Quando você vai fazer uma consulta de rotina, né, que ele pede ali hemograma, glicose, colesterol total em reações, TGO e TGP, né, para avaliar
a função hepática, e pode pedir também ureia e creatinina, que avalia o quê? A minha função renal. Então, quando a gente vai fazer um exame de rotina, o médico avalia todas as partes do meu corpo, né? Todas as questões. O hemograma para saber se eu estou com alguma anemia, a glicose para saber como está o nível de açúcar no meu sangue, colesterol total e reações, para saber como está a questão da gordura no meu corpo, né? Dentro das minhas veias. TJ e TGP, para saber como é que está o meu órgão, né? As células do meu fígado, se está funcionando certinho. Ureia e creatinina para saber como que está funcionando os meus rins. Então, o médico pede, né, exames específicos de cada parte importante do meu corpo para saber se, ao todo, no geral, eu estou funcionando direitinho, se eu não tenho nenhum problema em nenhuma parte, certo? Então, esse aí seria um exame de rotina. Aí entra também urina, fezes e tudo mais, né? Ou ele pode pedir também quando ele está investigando ou suspeitando de alguma questão clínica, né? De alguma patologia que está comprometendo esse órgão. Quando eu já chego lá para ele, né? Com alguma queixa já muito específica, né? De uma parte do meu corpo e tudo mais, não estou fazendo meu consulta de rotina. Então, quando eu já chego com uma queixa mais específica, ele já para, né? Já repete, já fala, então, peraí, que nós vamos ter que investigar a fundo mais essa parte. Então, por isso que aí vem os exames específicos de cada órgão, tá? Não pode pedir também nessas duas situações. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, então, só uma representação, né, do modelo conceitual da renal aguda, né? O que é isso aqui, gente? É só onde cada enzima, né, cada substância é produzida aqui e cada complicação de cada uma. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque esse slide aqui ficou muito complexo, né? Acho que ficou um pouco mais difícil para vocês entenderem. Então, vamos pular para cá. Então, gente, vamos lá. Doença renal crônica, né? O que, que seria a doença renal crônica? A doença renal crônica, a gente chama ela de DRC. Ela é muito mais frequente do que se pensava anteriormente, né, gente? Hoje em dia, a doença renal crônica é muito comum, né? Para a gente encontrar aí pessoas com essa patologia. Então, 18% da população adulta lá nos Estados Unidos, ou seja, cerca de 28 milhões de indivíduos apresentam a DRC nos seus diferentes estágios, né? Desde o estágio básico até o mais avançado. Então, estima-se que no Brasil os números sejam semelhantes. Então, da mesma forma, lá, 18% da população dos Estados Unidos, aqui no Brasil está mais ou menos nesse nível também. É importante observar que a doença renal crônica frequentemente cursa silenciosamente até os seus estágios mais avançados. Então, é uma doença silenciosa, né? Quando normalmente o paciente já vai com uma queixa mais severa para o médico, a doença já está no estado mais avançado. Então, tem que, porque o que a gente tem que fazer, na verdade, né? A gente tem que se prevenir, sempre estar tentando ir ao médico, fazer o exame de rotina, né? Se atentar aos sinais, porque é uma doença silenciosa, ela já não inicia com vários sintomas, né? Então, quando o paciente procura cuidados médicos, já apresenta uma ou mais complicações ou comorbidade da doença, né? Como eu falei. Então, o diagnóstico da doença renal crônica, particularmente nos seus estágios iniciais, quando ela é frequentemente assintomática, né? Quando ela está instalando a doença ali no início, ela não causa muitos sintomas. Então, é uma doença um pouco mais alarmante, preocupante, né? Ficou enormemente facilitado pela proposta que se baseia em alterações da taxa de filtração glomerular. Essa taxa de filtração glomerular, gente, é o nome de um exame específico para pedir, né, para o paciente para conseguir cercar aí essa doença no início. Então, e em marcadores de lesão de estrutura renal, tá? Quando eu chego para o médico com uma queixa um pouco, né, mais específica, ele já tem alguns exames que ele já pode pedir de cara, que vai conseguir diagnosticar mais precocemente aí essas doenças. Então, a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular. O que seria, né, essa taxa de filtração glomerular? Ela é definida como a capacidade renal de depurar uma substância a partir do sangue e é expressa como volume de plasma que pode ser completamente depurado na unidade de tempo. Então, o que é isso, gente? Nada mais, nada menos é do que o procedimento, né, a quantidade e o processo ali de filtração dos meus rins. Por quê, gente? O que os rins faz? Qual que é a função dos rins? Os rins filtra o plasma, né, que seria o meu sangue, né, através da membrana externa, ele filtra, o sangue passa para dentro dos rins,
Lá dentro dos rins, ele é convertido em urina. Como que ele é feito dessa forma? Tudo que é importante, que é de reabsorção para o meu organismo, que é importante para minhas funções vitais, é devolvido para a minha circulação sanguínea. E tudo que é ruim, né, tudo que não vai ser bom para o meu corpo, ele é eliminado através da minha uretra. Então, é eliminado na forma da urina. Então, é isso que acontece. O meu rins filtra o plasma, devolve ali tudo que é importante para o meu corpo e tudo que é ruim, elimina através da urina, certo? Então, essa taxa de filtração, esse processo, é o que o médico vai investigar, é o que ele pede esse exame, taxa de filtração glomerular. Aí o médico vai avaliar a quantidade de plasma que o rins filtrou, o volume, né, o tempo que aconteceu isso, então tudo tem um padrão, gente. Então, o médico pega aquele padrão, pede esse exame e avalia ali se aquele paciente está dentro dos padrões certinhos, para essa questão aí, tá? Então, normalmente, os rins filtram 120 ml de sangue por minuto. Tá vendo como eu falei que tudo tem um padrão? E depura né, produtos finais do metabolismo proteico. Então, quanto previne a perda de solutos específicos, proteínas, particularmente albumina, os componentes celulares encontrados no sangue, foi o que eu falei, né? Os rins filtram o sangue, devolve tudo que é importante para o corpo e o que não é importante elimina através da urina. Então, essa taxa de filtração normalmente acontece em torno de 120 ml por minuto, tá? Então, se o paciente tiver com uma taxa de filtração muito elevada ou muito diminuída, é por conta de alguma patologia aí que está causando nos meus rins. Então, isso aí o médico tudo investiga, tá? Então, vamos lá. A taxa de filtração glomerular, né? Ela pode diminuir devido à redução do número de néfrons, como acontece na DRC, que é a doença renal crônica, né? Ou por diminuição da taxa de filtração glomerular em cada néfron. Lembra que eu falei que o néfron, né, é a unidade principal que está dentro dos meus rins, que faz o órgão acontecer? Então, é dentro do néfron que acontece essa absorção, eliminação do que é ruim e reabsorção do que é bom, né? Então, essa taxa de filtração glomerular pode estar reduzida pelo número de néfrons, né, que tem dentro dos meus rins. Se todos os néfrons estiverem funcionando certinho, essa taxa de filtração glomerular fica correta. Se algum néfron estiver funcionando inadequadamente, né, ou seja, estiver reduzido o número de néfrons, pode acontecer alguma patologia, certo? Como ocorre nas alterações fisiológicas e farmacológicas da hemodinâmica glomerular. Então, o racional de estagiar doenças renais de acordo com a taxa de filtração glomerular baseia-se na observação de que ela diminui mesmo antes do início dos sintomas da DRC, né, que é a doença renal crônica, e se correlaciona com a gravidade da doença. Então, como eu falei, essa taxa de filtração glomerular, ela pode diminuir antes mesmo de começar os sintomas da doença renal crônica. Lembra que a gente falou que a doença renal crônica é assintomática no início e que esse exame é o mais indicado e o mais específico para o médico conseguir cercar precocemente essa doença. Então, tá vendo? Por quê? Porque essa taxa, ela diminui mesmo, quando né, vai se instalar essa doença, esse exame é o primeiro a alterar. Então, essa taxa de filtração glomerular, ela fica reduzida antes mesmo de eu vir a dar sintomas da doença, né? Então, quando eu começo a dar sintomas de doença, o meu estágio de doença já está muito agravado. Então, por isso que o médico, às vezes, né, se ele já, o paciente vai lá, reclama, né, de alguma queixa para ele já liga a lanterninha e falou, pega aí que eu já vou pedir esse exame aqui, que já consegue cercar precocemente essa doença, certo? E biomarcadores da taxa de filtração glomerular, né? A avaliação da função glomerular é fundamental no. Então, quando que o médico pode pedir esse exame, né? No diagnóstico e acompanhamento dos pacientes que já estão com doença renal crônica, na determinação do desfecho renal e cardiovascular, no diagnóstico e monitoramento dos pacientes com lesão renal aguda, na adequação das doses de medicamentos de eliminação renal, né? Se o médico pede, ele passa ali, né? Um medicamento que vai ajudar, né? Nessa taxa de filtração ali. Então, ele pede esse exame também para saber se aquele remédio está funcionando certinho, se tem que aumentar a dose, tem que diminuir a dose. E é um componente importante no processo decisório sobre o início da terapia renal substitutiva, né? O que é isso, gente? Quando o paciente precisa fazer, né, fugiu a palavra, gente.
quando ele precisa fazer aquele tratamento renal, né, que utiliza aquela máquina, né, que passa todo o sangue na máquina, volta para o nosso corpo, né, então ele vai fazer aquele tratamento quando o paciente já está com uma insuficiência renal crônica, né, e aí ele tem que fazer hemodiálise, gente. Então, quando ele tem que fazer, né, esse tipo de procedimento, aí esse exame também, ele é primordial e indicativo também que já chegou nessa fase, certo? E o que é esse procedimento? Vocês concordam que os rins no nosso corpo, ele filtra o sangue, elimina tudo que é ruim e tudo que é bom ele devolve para o nosso corpo. Isso é o meus rins funcionando normalmente. Isso é o rins de uma pessoa sadia, certo? Quando, por algum processo patológico, os meus rins para de desenvolver essa função, né? Então, ele começa a não fazer esse processo corretamente. Aí, o que eu preciso? De um rins trabalhando fora do meu corpo, que é, então, esse aparelho. Ele faz a mesma função dos rins. O meu sangue é retirado do corpo, passa nesse equipamento, esse equipamento faz essa filtragem do que é bom e do que é ruim, devolve para o meu corpo. Então, volta para a máquina, fica fazendo esse processo. É como se tivesse os meus rins trabalhando fora do meu corpo, certo? Então, esse aí é o procedimento aí desse exame. Biomarcadores da taxa de filtração glomerular, né? Então, na prática clínica, a avaliação da taxa de filtração glomerular é realizada empregando-se substâncias de produção endógena, né? E que são eliminadas pelos rins. Então, além, né, desse exame, o que é eliminado, né, nessa taxa de filtração glomerular, o que é eliminado ali nos rins também é a ureia e a creatinina. Então, quando o médico impede ureia e creatinina, ele quer avaliar o quê? Se tudo está funcionando normalmente, se está eliminando a quantidade certa e correta dessas duas substâncias, né? A ureia e a creatinina. Aqui, gente, é só propriedades de substâncias, né, usadas para avaliar a taxa de filtração glomerular. Então, vou passar essa aqui. Então, vamos lá. Os aminoácidos provenientes do catabolismo proteico são demasiados com produção de amônia, né? Então, com esse composto é potencialmente tóxico e é convertido em ureia, né? Então, no fígado, a associação de CO2, a ureia constitui a maior parte do nitrogênio não proteico do sangue. Então, após a síntese exclusivamente hepática, a ureia é transportada pelo plasma até os rins, onde é filtrada pelos glomérulos. Então, aqui está explicando um pouquinho para vocês como que é a produção dessa substância, né, que é a ureia. Então, biomarcadores da taxa de filtração glomerular, né, vamos falar mais especificamente da ureia. Então, o isolamento da ureia em 1773 marcou o início dos esforços para quantificar o funcionamento dos rins. Então, começou-se a utilizar esse exame como marcador de taxa de função renal em 1773. Então, em 1929, introduziu-se o conceito de depuração da ureia. Apesar de ser muito utilizada por outras especialidades, a dosagem da ureia não é mais adequada como teste de função renal. Então, não é muito utilizado hoje em dia. Hoje em dia, o médico pede creatinina, taxa de filtração glomerular, clearance de creatinina, né, que é um exame de 24 horas. O que é isso? O médico pede o paciente para coletar uma urina de 24 horas. Aí eu não sei, né, se alguém já fez esse exame, é muito comum também fazer. Normalmente o médico pede quando ele está suspeitando de alguma patologia, mas é comum ele pedir. Então, quando você vai ao laboratório, ele não fornece aquele coletor petitinho, né? Fornece um galão grande mesmo, por quê? Você vai coletar toda a urina em 24 horas. Então, como que funciona? Você vai coletar a primeira urina do outro dia, né? O que você acorda, você vai coletar essa primeira urina, e depois, as próximas urinas, você vai coletar todas dentro desse recipiente. Não pode pular nenhuma coleta, tá? Porque ao final dessa coleta, o pessoal do laboratório vai colocar esse material dentro de um becker e vai medir o volume mesmo que foi. Então, esse volume, ele entra dentro de um cálculo. Então, se você tiver cortado qualquer coleta durante o dia, feito em qualquer... esqueci, fui no banheiro, né? Vai dar problema, vai dar errado, então tem que coletar certinho. Inicia-se de manhã, coleta todo dia, toda a noite, termina no mesmo horário que você iniciou. Então, toda a urina você coleta dentro desse galão, tá?
e depois você leva para o laboratório, lá eles vão dosar, né, para calcular certinho, de acordo com o volume que deu, jogar numa fórmula, para chegar aí no volume correto, tá? Então, não se utiliza mais fazer ureia, né? Por quê? A ureia não é produzida constantemente durante o dia, já começa por aí. Sua concentração sanguínea pode variar com ingestão proteica, né? Sangramento gastrointestinal e uso de alguns medicamentos. Então, não é só em caso de disfunção renal, que a ureia ela como se diz, alterada, né? Então, ela também pode ser alterada com ingestão de muita proteína, né? O pessoal aí que geralmente de academia, né, que quer ganhar massa muscular, que ingere bastante proteína, pode ter a ureia aumentada, tá? Se acontecer algum sangramento gastrointestinal também, essa ureia pode aumentar, e o uso também de alguns medicamentos também pode aumentar a ureia. Então, como ela não é tão específica só dos rins, então não se utiliza muito ela, tá? A produção de ureia também pode diminuir a insuficiência hepática e da desnutrição. Então, quando eu tenho essas duas questões também, estou com alguma insuficiência hepática ou algum quadro de desnutrição, a minha ureia também pode apresentar diminuída. Então, não tem como o médico correlacionar com os rins. A ureia é parcialmente reabsorvida após o processo de filtração, né, 40% a 50%, e, consequentemente, o cálculo da sua depuração subestima a taxa de filtração glomerular. Então, o valor normal de uma ureia varia em torno de 20 a 40, né, miligramas por decilitro. Então, vamos lá, gente. O que significa, né, a hiperurinemia, né? Hiperurinemia é a quantidade de ureia aumentada no meu organismo. A gente usa esse conceito aqui, ó, hiperurinemia. Então, as enfermidades renais com diferentes tipos de lesões, glomerular, tubular, intersticial ou vascular, causam o aumento dos teores de ureia plasmática. Então, o uso da ureia como indicador de função renal é limitado pela variedade nos resultados da função renal causada por fatores não renais, como a gente viu, né, no slide anterior. Várias outras questões podem ir alterar a minha ureia, não só problema nos meus rins. Teores aumentados da ureia são de 3 tipos, né? Pré-renal, renal ou pós-renal. Então, quais são as 3 situações que podem encontrar a ureia no meu organismo, né, aumentada devido a alguma função renal mesmo, né? Se for uma ureia pré-renal, é devido a algum distúrbio funcional resultante quando eu tenho caso aí de uremia pré-renal, é algum distúrbio funcional resultante de perfusão inadequada dos rins, né? Portanto, da filtração glomerular diminuída em presença da função renal normal. A uremia pré-renal é detectada pelo aumento da ureia plasmática sem concomitante elevação da creatinina no sangue. Quando é um caso de uremia renal, né? Então, a filtração glomerular está diminuída, com retenção de ureia em consequência da insuficiência renal aguda ou crônica, resultante de lesões nos vasos sanguíneos renais, nos glomérulos, nos tubos ou no interstício, né? Essas agressões podem ser tóxicas, imunológicas, iatrogênicas ou idiopáticas. A uremia pós-renal resulta da obstrução do trato urinário com reabsorção da ureia pela circulação, como a obstrução uretral, né? Cálculos, coágulos, tumores da bexiga, hipertrofia prostáticas, compressões externas e necrose capilar. E é a obstrução na saída da bexiga, né? Bexiga neurogênica, hipertrofia prostática, carcinoma, cálculos, coágulo e estenose uretral. Então, várias dessas situações aqui, né, caracteriza a ureia como pré-renal, renal ou pós-renal. Biomarcadores, né, de taxa de filtração glomerular. Então, a gente termina aqui a ureia, né, e a gente inicia aqui na creatinina. A creatinina, sim, gente, ela é um biomarcador bastante utilizado pelos médicos, né, quando quer se investigar aí algum problema renal. Vou deixar assim. A creatinina é derivada principalmente do metabolismo da creatina muscular e sua produção é diretamente proporcional à massa muscular. Por isso,
quando o pessoal faz, né, o pessoal da academia quer ganhar músculo, né, eles fazem o quê, gente? Fazem os exercícios de força, né, por quê? A creatina, ela está presente dentro do meu músculo, dentro da minha massa muscular. Então, quando eu faço um exercício de força, eu rompo as minhas fibras musculares e esse conteúdo é extravasado para fora. Depois, as minhas fibras musculares vão se regenerar para devolver ali a integridade para o músculo. Então, elas se regeneram, né, todas desordenadamente, formando ali várias fibras e fazendo o aumento do músculo. Então, por isso que o pessoal vai crescendo aí, vai ficando com a massa muscular aumentada, certo? O pessoal de academia tem a creatinina. Se eu acabar de fazer um exercício físico e for lá dosar a minha creatina, ela vai dar aumentada, certo? Então, eu não posso também, eu tenho que ter esses cuidados aí. Então, a creatinina, ela é derivada desse metabolismo, né? Ela é derivada da metabolismo da creatinina muscular e sua produção é diretamente proporcional à massa muscular, como eu falei agora, né? Assim, é de se esperar que, em geral, a produção de creatina seja maior nos homens do que nas mulheres, e em jovens comparados aos idosos. Certo? O uso da dosagem de creatina sérica ou plasmática como método clínico de avaliação da taxa de filtração glomerular baseia-se nas seguintes observações. Então, por que o médico utiliza a creatina como taxa de marcador renal? Primeira, a depuração, primeira questão, né? A depuração da creatinina apresenta boa correlação com a determinação da taxa de filtração glomerular pela insulina. Segundo, a excreção da creatina é relativamente constante durante o dia. Terceiro, a determinação da creatinina cercoplasmática é relativamente simples, bem reproduzível e realizada na grande maioria dos laboratórios de análises clínicas, né? Então, qualquer laboratório que eu chegar hoje, eu consigo fazer uma creatinina. É um exame simples, de procedimento simples, né? Fica pronto ali até na mesma hora. Contudo, é importante reconhecer que a creatinina por si não é um bom marcador de taxa de filtração glomerular. Então, se o médico está investigando qualquer lesão na minha função renal, ele não adianta pedir só a creatinina, porque só a creatinina não vai ajudar muito ele no auxílio diagnóstico, né? Ele tem que pedir a creatinina acompanhada de outros exames. Aqui, gente, é só uma curva, né, de movimento da creatinina. Vou passar aqui. Então, vamos lá. Na hipercreatinemia, né, que é a creatinina aumentada. Então, qualquer condição que reduza a taxa de filtração glomerular promove menor excreção de urinária de creatinina. Então, se eu tenho uma menor filtração dos meus rins, consequentemente, eu vou liberar menos creatinina na minha urina, certo? Então, como consequentemente, aumenta em sua concentração plasmática. Então, se eu não estou liberando pela urina o que faz mal, né? Vamos dizer assim, se eu estou liberando pouca creatinina, pouca ureia, aonde que ela vai ficar concentrada? Na minha circulação sanguínea. Então, aí vai dar aumento da creatinina no sangue. Quando o médico quer investigar essa disfunção renal, ele pede creatinina sérica, ou creatinina no sangue, e pede o clearance de creatinina, que é a creatinina na urina, que é essa urina de 24 horas que eu falei. Por que 24 horas, gente? Porque ele vai pegar toda aquela creatinina que foi produzida no dia. Viu no slide anterior que a creatinina é produzida durante todo o dia? Então, como eu coleto a urina desde a hora que eu acordo até no outro dia, então eu pego toda a creatinina que foi liberada ali pela minha urina do dia. Então, o médico avalia essa quantidade está sendo liberada pela urina, através da taxa de filtração glomerular, né? E também pega a creatinina do sangue, para saber a quantidade de creatinina que está presente no meu sangue, que está sendo acumulada no meu sangue. Então, através desses dois fatores, desses dois parâmetros, ele consegue diagnosticar e até mesmo monitorar o avanço e progressão das doenças dos rins, certo? Então, valores aumentados indicam a deteriorização da função renal, como o nível sérico geralmente é acompanhado paralelamente, como eu acabei de falar, né, a gravidade da enfermidade
Por conseguinte, níveis dentro da faixa não implicam necessariamente em função renal normal. Então, também tem uma questão, gente. Mesmo que os níveis da creatinina no sangue e na minha urina estejam dentro dos padrões, não quer dizer e nem descartar nenhuma hipótese de disfunção renal, nenhuma hipótese de patologia do cílio, tá? O médico tem que ter a percepção para saber que, mesmo estando dentro do valor de referência, os rins pode estar sendo acometido por alguma outra gravidade. Então, né, o médico tem que ter essa percepção aí para saber diagnosticar através dos exames, né, dos resultados dos exames. Acho. Causas pré-renais. Então, aqui, como a ureia também tem, né, gente? As causas de creatinina elevada pré-renal, renal e pós-renal também. As causas pré-renais, né, aumentos significativos são mais comuns na necrose muscular esquelética ou atrofia, ou seja, traumatismos, distrofias musculares progressivamente rápidas, poliomielite, esclerose, miastenia grave e fome são ainda encontrados como causas, né? Insuficiência renal congestiva, choque, depressão de sais e água associada ao vômito, diarreia ou fístulas gastrointestinais, diabetes mellitus não controlado, uso excessivo de diuréticos, diabetes insípido de sais, hipertiroidismo, acidose diabética e puerpério, né, gente? Então, todas essas aqui são causas de aumento de creatinina em condições pré-renais. Causas renais, né? Inclui lesão do glomérulo, dos túbulos, dos vasos sanguíneos ou do tecido intersticial renal. E causas pós-renais são frequentes na hipertrofia prostática, nas compressões extrínsecas do ureter, nos cálculos e nas anormalidades congênitas que comprimem ou bloqueiam o ureter. Então, todas essas questões aqui são questões correlacionadas aí com as doenças, né, da função renal, que pode ser cometida aí por alguma patologia que, através desse exame, né, da creatinina, o médico consegue aí diagnosticar, investigar e monitorar aí a progressão da doença. Relação a ureia creatinina, né? Como o médico, então, pediu os dois. Em relação à ureia creatinina, entre a ureia, né, creatinina sanguínea, pode ser útil particularmente quando se avaliam pacientes com quedas abruptas da taxa de filtração glomerular. Em condições normais, a relação ureia-creatinina é em média de 30, né? Mas esse valor aumentará entre maior que 40 e 50 quando, por exemplo, ocorrer contração do volume extracelular. Então, entre os principais exemplos da relação ureia-creatinina maior que 30, poderíamos citar, né? Então, quando está fora da normalidade essa relação, é devido à desidratação, insuficiência cardíaca congestiva, estados febris prolongados e uso inadequado de diureticoterapia venosa, né? Condições relativamente frequentes na prática clínica diária. Então, todos esses fatores aqui são fatores que podem causar essa disfunção aí dessa relação ureia-creatinina. A taxa de filtração glomerular estimada, né? Quando a gente vai fazer esse exame no médico, ele passa esse exame, né? A gente vai no laboratório fazer. Lá no meu laudo vem o valor da minha creatinina, né? O valor que é no sangue, o valor do meu clearance de creatinina, que é feito na urina de 24 horas, o valor da minha taxa de filtração glomerular e vem também um valor estimado da taxa de filtração glomerular. Todos esses parâmetros são adquiridos através da dosagem desses exames, né, através da coleta desse material, a dosagem desse material ali, e que dá um valor, né, para cada exame, e todos esses valores são jogados em uma fórmula. Então, utilizam-se fórmulas dentro do laboratório para chegar aí no valor do laudo, certo? As limitações do uso da creatinina sanguínea e de sua depuração na avaliação clínica da função renal levaram vários autores a propor diferentes fórmulas para a estimativa da taxa de filtração. Até o momento, pelo menos 46 fórmulas diferentes da taxa de filtração glomerular foram publicadas. Então, como eu disse,
eles pegam esse material, passam ele no aparelho e aquele aparelho solta um valor. Com aquele valor, mais o volume de urina que o paciente coletou, mais a idade, o peso e a altura também do paciente, que tem que ser pego, essas informações no ato da coleta, todas as informações, eles jogam elas dentro de uma fórmula. E essa fórmula matemática mesmo, vou passar elas aqui mais à frente para vocês. E essas fórmulas, elas dão um valor específico para cada procedimento. Então, agora, até o momento, já foram feitas 46 fórmulas diferentes, né? Quaisquer dessas 46 fórmulas utilizadas é certo para esse exame, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui nós temos a fórmula, né, de Croft-Gault, né, que é desenvolvida em meados da década de 70. Essa fórmula incorpora idade, sexo, peso, além do valor da creatinina no sangue, amplamente utilizada para calcular concentrações de fármacos e desenvolvida em uma população com baixa taxa de filtração glomerular. O que é fármaco, gente? Fármaco é o princípio ativo que tem dentro do medicamento. Por exemplo, o Rivotril. O Rivotril é um medicamento, o Rivotril é o nome comercial dele. O clonazepam é o princípio ativo, é o que é produzido lá no laboratório, que tem dentro do Rivotril, que é o que faz o efeito, certo? Outro exemplo aqui, vamos lá. A Novalgina, né? A Novalgina é o nome comercial do medicamento. A dipirona, que tem dentro da Novalgina, que é o fármaco, que é o princípio ativo, que foi desenvolvido lá no laboratório, né? Colocado dentro da Novalgina, que é o que vai combater o problema. Então, isso aí, só para vocês entenderem certinho aí, quem não sabe o que é fármaco, né? Então, essa equação aqui de Crookes-Fitch-Gault, né? Então, é uma também equação que pode ser utilizada aí para dar esses valores desses exames. A equação de quatro variáveis simplificadas do MDRD, ela foi desenvolvida em 1990. Ela também incorpora idade, sexo, etnia, além da creatinina. Então, tudo isso no momento da coleta, você pede do paciente, né? Idade, sexo, altura. Ela é amplamente utilizada em laudos bioquímicos e ela foi desenvolvida em uma população com baixa taxa de filtração glomerular. E nós ainda temos a equação da creatinina, que é o CKD-TI, né? Ela foi desenvolvida em 2009. Ela também incorpora idade, sexo, etnia, além do valor da creatinina no sangue, emergindo como a equação recomendada para a taxa de filtração glomerular, desenvolvida em diversos tipos de populações clínicas e de pesquisa. Gente, vocês me perguntam, eu preciso saber essas fórmulas? Não, né? O pessoal que precisa saber essas fórmulas, que vai desenvolver, que vai trabalhar com essas fórmulas, é o pessoal do laboratório, que faz o exame, né? Vocês, como enfermeiros, né, como técnicos de enfermagem, vocês vão vocês só precisam saber que existem, né? Para saber como que é feito, né? Da onde que eles tiraram aquele valor. Então, tiraram aí dessas fórmulas, só para vocês clarear a mente de vocês, vocês entenderem como que é feito esse procedimento, né? Mas essas fórmulas, quem trabalha com ela é o pessoal lá do laboratório que faz o exame, tá? Então, vamos lá, gente. Estágios da doença renal crônica, né? Então, o dano renal com taxa de filtração glomerular normal, né? É o diagnóstico e tratamento de condições comórbidas, a alinhamento de progressão, redução de riscos e de doenças cardiovasculares. Dano renal com leve taxa de filtração glomerular. Estimar a progressão, né? A ação dele. Moderada taxa de filtração glomerular. Avaliar e tratar as complicações. Grave taxa de filtração glomerular, insuficiência renal estabelecida, né? Que tem os valores certinhos. Preparação para terapia de substituição renal, terapia de substituição se o limite estiver presente. Então, aqui, né, nesse estágio aqui, com esses valores, já se estabelece aí o paciente tem que fazer o tratamento aí de hemodiálise, certo? Então, gente, vamos passar para o outro exame, ainda dentro, né, dos exames pedidos para a função renal. Esse não é muito comum do médico pedir, tá? Normalmente ele pede mesmo mais a ureia, creatinina, o clearance de creatinina e a taxa de filtração glomerular, mas também existe, né, e vocês precisam saber, existe também esse marcador,
que é a cistatina. Então, durante décadas, as proteínas de baixo peso molecular, tais como a beta-2 microglobulina e a alfa-1 microglobulina e a cistatina C, têm sido consideradas como proteínas de marcadores endógenos da taxa de filtração glomerular. Então, além do beta-2 microglobulina, tem o alfa-1 microglobulina e a cistatina C. Esses três aqui pode vir no pedido médico também, quando ele quer investigar alguma patologia de disfunção renal. A cistatina C, gente, é um marcador de função glomerular com maior sensibilidade para detectar diminuições leves, né, da taxa de filtração glomerular na doença renal crônica, do que a creatinina e outras moléculas de baixo peso molecular. Então, ela é mais sensível, né? Ou seja, ela se altera mais rapidamente do que a creatinina numa disfunção aí renal. Quando eu falo que o exame ele é mais sensível, é porque ele se altera primeiro do que os outros. Então, ele alterando primeiro que os outros, o médico já consegue avaliar aí precocemente, tá? Então, conclusão, né, gente? A doença renal crônica é um problema de grande relevância clínica, né? Cuja evolução depende da qualidade do tratamento ofertado precocemente no curso da doença. Como a gente viu, era uma doença silenciosa, né? Assintomática inicialmente, então o médico precisa avaliar e conseguir diagnosticar o mais rápido possível, porque quando o paciente já chega a ter algum sintoma, quando ele chega ao médico e já relata, né, algum sintoma específico, essa doença já está no estágio muito progressivo, né, muito avançado. Então, aí já fica um pouco mais difícil, às vezes, para o tratamento. Então, é um importante componente da nova definição da doença renal crônica, adotada em todo o mundo, baseia-se na determinação da taxa de filtração glomerular. Então, a gente viu que esse exame, quando é pedido, né, a taxa de filtração glomerular, como ele se altera, né, ela se diminui, mesmo antes de se instalar os sintomas, então, se o médico pede esse exame, ele já consegue diagnosticar precocemente essa doença, já evitando aí complicações futuras para o paciente, certo? A recomendação atual para os programas de rastreio e acompanhamento clínico da DRC é estimar a taxa de filtração glomerular através das equações que utilizam a creatinina. Então, como a gente viu, o paciente chega no médico, né, com um sintoma mais específico, o médico já suspeita ali de algum problema, né, alguma patologia cometendo aí esse órgão, né, os rins, já pede esse exame, e através das equações que a gente viu que existem, né, dentro dos laboratórios, consegue mostrar para o médico, né, e reportar para o médico como que está sendo feito certinho essa taxa de reação glomerular, qual que é o valor correto da creatinina que está sendo absorvida pelo sangue, o volume certinho da creatinina que está sendo excretada pela urina. Então, com todos esses parâmetros aí, o médico consegue fechar o diagnóstico certinho do paciente e já conduzir aí um tratamento para ele. Então, a recomendação, né, atual para os programas de rastreio, né, como eu falei, que já estão um pouquinho. Por outro lado, estudos mais recentes têm demonstrado ser a cistatina C um marcador mais precoce do que a creatinina, na identificação de pequenas diminuições da taxa de filtração glomerular. Então, como a gente viu lá no slide anterior, a cistatina C, através de estudos, pesquisas científicas, ela vem se demonstrando mais sensível do que a creatinina. A creatinina é um método de primeira escolha do médico, né? Como a gente viu, ele dosa a creatinina no sangue para saber quanto de creatinina ainda está sendo, quanto de creatina que está sendo, não está sendo eliminada, né, pela minha circulação sanguínea, está sendo retida, né, na minha circulação, e quanto de creatina está sendo realmente eliminada na urina. Então, com esses dois parâmetros e através das fórmulas, ele consegue chegar certinho numa conclusão. Por outro lado, a cistatina C ela é mais específica, ou seja, ela se altera primeiro do que a creatinina. Então, se ela se altera primeiro que a creatinina, ela vem sendo bastante utilizada para o pessoal da medicina, né? Para conseguir chegar, às vezes, num diagnóstico mais rápido, já que é uma doença silenciosa e muito viável. Então, quanto mais cedo o médico conseguir diagnosticar, precocemente, ele já vai passar um tratamento mais específico para o paciente.
certo? Proteinúria e microalbuminúria. Proteína e microalbuminúria também são dois marcadores de função renal, né? Na avaliação de outras funções dos rins, além da filtração glomerular, a pesquisa de proteinúria de um modo geral e, em especial, de microalbuminúria traz muita informação e é um marcador precoce de lesão renal, como, por exemplo, em fases incipientes de nefropatia diabética. Tá? A pesquisa da proteína na urina é um exame de implicações diagnósticas e também prognósticas, né? A presença de proteinúria e de albuminúria indica a presença de nefropatia, que pode evoluir para insuficiência renal crônica. Então, a presença de proteína na urina, de albumina na urina, né? Como é marcada através da microalbuminúria, a presença desses dois compostos na minha circulação sanguínea e na minha urina, pode ser indicativo de alguma lesão renal. E aí o médico tem que investigar certinho por quê. Se tem algum processo de lesão renal, pode ser que posteriormente venha a lesionar de uma tal forma que cause uma insuficiência renal crônica, que já chegou aí no estágio avançado e agravado da doença, certo? Cerca de 20% a 40% dos indivíduos com diabetes tipo 1 e tipo 2 irão desenvolver acometimento renal, com albuminúria e também pela piora da depuração da creatinina, o que pode levar a eventos cardiovasculares prematuros e morte ou insuficiência renal crônica terminal, com necessidade de terapia renal de substituição, que seria aí a hemodiálise. Certo? Aqui, gente, a gente termina, né, essa parte aqui da insuficiência renal também. E o que tem que ficar em mente para vocês, né, dessa parte, é que existem vários tipos de marcadores renais, como a gente viu, né? Ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, né? Clearance de creatinina, que seria aí a creatinina na urina, né? A cistatina C, a proteinúria e a microalbuminúria. Porém, gente, em exames de rotina, né, quando eu não tenho nenhuma queixa, né, específica, o médico normalmente passa somente a ureia e creatinina, porque ele quer avaliar muito superficialmente como está funcionando o seu órgão. Diferentemente, quando eu chego já para ele com alguma queixa mais específica, né, apesar que é uma doença silenciosa, mas se eu chego com alguma outra questão, né, então o médico já está suspeitando ali, né, que você pode estar com algum acometimento da disfunção renal, ele vai te pedir uns exames mais completos. Aí, normalmente, ele te pede o clearance de creatinina e a creatinina no sangue, porque ele quer avaliar tanto a creatinina no sangue, quanto a creatinina que está sendo liberada pela urina, e a taxa de filtração glomerular, que sai através das fórmulas, né, que a gente viu certinho que tem. E também, gente, o que acontece? Tem outros tipos de exames que podem ser pedidos, que também são bem específicos, né? Não são muito comuns de ser utilizados, mas quando o paciente já está em tratamento, né? Quando o médico já sabe que ele tem a doença, né? Quando já está iniciando ali alguma terapia, né? Para essa patologia, ele pede exames também complementares, proteinúria, microalbuminúria, né, que vai tudo aí, cistatina C, que vai tudo ajudar, né, no diagnóstico precoce dessa doença, evitando, assim, o agravamento, né, que chega a instalar aí uma síndrome nefrótica aguda, né, levando o paciente aí a ter que buscar terapias alternativas, como é o caso aí da hemodiálise, que já o estágio final da doença, certo? Então, o médico precisa, né, ter a expertise de conseguir cercar todos esses parâmetros aí precocemente para evitar que o paciente sofra esse tipo de questão. E vocês, né, como técnicos enfermeiros, precisam saber avaliar, né, lá no pedido médico, no prontuário, tudo certinho, por que, que o médico está pedindo esses exames, né, o que o paciente tem, saber coletar certinho, né, saber o procedimento de cada exame, saber interpretar também, né, porque vocês não dão o diagnóstico ao paciente, mas vocês cuidam dele, né, vocês fazem parte da equipe que monitora, né, o tratamento desse paciente. Então, é importante vocês terem a noção o porquê que o médico pediu aquele tal exame, para que ele funciona, para qual órgão que ele funciona, o porquê que ele está alterado, por que ele está diminuído, o que pode ter acontecido com o paciente no caso, né?
dessa disfunção aí, então é importante para vocês saberem a interpretação dessa parte, né? O que nós estamos estudando aqui, claro, não tão aprofundado, né, quanto o médico, nem o pessoal que trabalha no laboratório, né? Não precisa saber o procedimento como que faz, o exame, né, o aparelho que utiliza, os reagentes, nada disso, mas vocês precisam ter a noção, né, por que o médico pediu uma proteinúria, por que ele pediu uma creatina, né? E normalmente o pessoal que está internado faz muito esse tipo de exame, porque são exames aí que já marcam, né, o tratamento aí para insuficiência renal crônica, certo? Essa aí seria a parte, então, da disfunção renal. Na parte da disfunção hepática, só a gente fazendo um breve resumo aqui, é importante para saber que existem, né, enzimas de marcadores hepáticos, que é o TGO, IgP, bilirrubinas totais e frações, gama-GT, fosfatase alcalina, né, os fatores de coagulação também, né, que auxiliam nesse processo. Então, é importante eu saber por que o médico está pedindo aquilo. Se eu vejo lá no prontuário que ele pediu PJ e TGP, se eu não tiver a menor noção para que é, né, às vezes isso me atrapalha até na condução com o paciente, na clínica dele. Então, eu preciso ter a noção que o médico pediu, porque aqueles exames, eles são exames de marcadores hepatocelular. O médico, então, o paciente, na verdade, ele está com alguma disfunção hepática, no caso, o paciente estiver internado, né, e o médico está querendo monitorar a progressão dessa doença, ou, às vezes, o próprio diagnóstico em si da doença, né, então, o médico está avaliando tudo isso. Então, eu tenho que ter a noção de que o médico pediu para essa questão. Quando dá alterado, por que deu alterado, né? Esse paciente evoluiu, essa doença dele evoluiu, né? No caso de uma hepatite, por que o paciente está ali com aspecto amarelado, né? Os olhos amarelados, a palma da mão amarelada. A gente sabe, porque nós estudamos aqui, né? Que extravasado um conteúdo, né? Que são as bilirrubinas totais e frações, dos tecidos e os órgãos, né? Causando aí esse aspecto amarelado. Então, eu preciso ter essa noção, né? Dos exames, para me saber aí conduzir certinho, né? Às vezes fazer uma orientação ao paciente, saber coletar esse exame, saber o que está alterado, saber interpretar ali, né, ter essa noção mesmo, para saber estar por dentro de todo o tratamento do paciente, de toda a patologia dele, de toda a condução ali, sendo ali, assim, a extensão do diagnóstico do médico, né, a extensão ali do tratamento que o médico passou para ele, certo? Então, com isso é que nós finalizamos, né, essa parte. Na próxima aula, a gente traz aí mais duas disfunções, né, a disfunção cardiovascular, e, e aí a gente traz aí, fechando aí, que são as partes importantes, né, do nosso corpo, fechando aí tudo certinho para vocês terem a noção de cada exame certinho, de cada função, porque o médico pede devido à disfunção de cada órgão, tá bom? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço para todo mundo. Boa noite, professora. Boa noite. Pode finalizar aqui? Pode sim, só desligar. Obrigada, viu? Tchau, tchau, com Deus. Por nada, tchau, tchau.